Olá, senhores pais e alunos do terceiro ano. Essa era mais uma atividade de informática e dessa vez o tema estava relacionado com a história dos computadores. Então eu decidi colocar um pouco sobre como o computador ele era vendido, para quem ele era vendido e quanto ele custava há algum tempo atrás, há mais ou menos 50 anos atrás aí. Então eu coloquei que no começo da década de 70 do século passado, eles eram bem limitados, basicamente para os bancos e para as empresas que podiam gastar muito dinheiro investindo no computador, que era basicamente aí milhões de dólares para ter um computador que fazia a função que um celular faz hoje e faz muito melhor do que antigamente. Então, hoje a gente tem um celular que faz muito mais funções do que um computador que custava muito mais caro nesta época. Basicamente é isso que eu falo no primeiro parágrafo. Já no segundo, eu começo falando um pouco sobre os computadores parecidos com aqueles que a gente tem hoje. Eu cito o Kenbach 1, que possuía 256 bytes de memória RAM, citando novamente o celular. Nenhum celular hoje possui só isso de memória RAM, então só para ter um parâmetro aí que era realmente muito baixo. No lugar dele, a máquina trabalhava com ciclos de instrução de máquina de 1 microsegundo. No lugar dele, quando eu digo no lugar dele, significa no lugar do processador, certo? Então, no lugar do processador, a máquina trabalhava com ciclos de instrução de máquina de 1 microsegundo. Tecnicamente, isso seria muito rápido, mas com a evolução e com o surgimento do processador, isso daí ficou meio que antigo e obsoleto, ou seja, a gente nem pensa mais em utilizar isso hoje em dia. Ele chegou à loja, justamente ele é o Kenbach 1, chegou à loja por $750, valor que hoje seria equivalente a 4.098 dólares americanos. Aqui abaixo eu tenho 3 perguntas, sendo a primeira: qual era o valor do computador Kenbach 1? Esse valor está justamente aqui nas duas últimas linhas. Poderia ser colocado como $750, mas caso o aluno respondesse 4.098 dólares, também estaria certa a questão. 2. O que as máquinas conhecidas como mainframes faziam, que eram aquelas máquinas muito caras utilizadas por bancos e empresas antigamente. Essas máquinas, elas basicamente faziam o que uma calculadora faz, só que com muito mais informações. Mas, obviamente, com o tempo, elas acabaram sendo ultrapassadas aí pelos computadores atuais. 3. No texto cita que esse computador não apresentava o processador. Este computador que a gente está falando aí na pergunta é o Kenbach 1. Qual a importância do processador? O processador, gente, ele serve basicamente para organizar as tarefas do computador. Então ele funciona mais ou menos como o seu cérebro. Ele organiza tudo o que você faz, do jeito que você fala, do jeito que você anda. É para isso que serve o processador, que hoje em dia é uma peça indispensável em qualquer computador. Essa era a atividade completa. Caso haja dúvida em relação a essa atividade ou as anteriores, é só entrar em contato comigo. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.